hoje vamos ter a nossa segunda aula prática, ok? Ou seja, vamos continuar a executar as técnicas de biologia molecular. Na semana passada fizemos a extração e há aqui um passo complementar entre a extração e o PCR, recordam-se? Eletroforese e gel de agarose. Com que objetivo? Após a extração nós temos que ter a garantia que a amostra que nós extraímos está pura e está íntegra, ok? Porque isso vai ter muita interferência na eficácia depois do PCR. Se tiver a amostra contaminantes, o que irá acontecer é que vamos pôr em causa a ação da enzima TAC polimerase, que pode então não catalisar as ligações fosfodiésteres e não ocorrer a amplificação, ok? Portanto, fundamental entre a extração e o PCR fazer uma eletroforese. Eu queria-vos mostrar a eletroforese que eu fiz para vocês terem essa noção de como é que se é, ok? Aqui temos as bandas de DNA, ok? Esta imagem aqui mais em cima é os pontos, ok? Portanto, nós na primeira conseguimos extrair muito mais quantidade do que nas restantes, depois temos uma banda íntegra, portanto não tem arrasto, portanto o DNA não sofreu desnaturação, e se tivéssemos contaminação, teríamos aqui outra banda, coisa que não acontece, portanto garantimos a qualidade da amostra extraída. Agora que vocês já viram e confirmamos através da eletroforese que as amostras que foram extraídas têm qualidade, portanto o DNA está íntegro e não está impuro, nós vamos então hoje focar-nos no PCR, ok? O PCR é a reação em cadeia da polimerase, ou seja, é uma amplificação enzimática que tem como grande vantagem o facto de nós conseguirmos obter grandes quantidades de DNA a partir de uma pequena amostra, ok? Porque esta amplificação é um aumento exponencial, portanto nós vamos conseguir obter grandes quantidades, sim? Portanto de 2 para 4, 4 para 8 e assim sucessivamente. Ora bem, para realizarmos o PCR, requer é que nós conhecemos a sequência que temos de interesse amplificar, ok? Porque nós temos de ter os oligonucleótidos, ou os vulgarmente designados primers, que se vão ligar às extremidades das sequências a amplificar. Não sei se vocês se recordam que na aula teórica eu disse-vos que existia uma grande quantidade de marcadores moleculares que podem ser utilizados. Os RFLPs, os AFLPs, não sei se sim. Os SSRs, ou vulgarmente designados por microsatélites, são os mais usados atualmente e são aqueles que nós usamos aqui no laboratório. Porquê? Porque eles são altamente polimórficos, são multialélicos, são codominantes, são muito reprodutíveis, fáceis de utilizar e por isso são os mais aplicados atualmente, ok? Agora, nós aqui fazemos extração de DNA só de espécies vegetais, portanto estamos a falar de células eucarióticas vegetais e nós, durante o processo de extração, referimos uma particularidade que as células eucarióticas vegetais têm que as animais não têm. Recordam-se qual era? A presença de parede. Mas tem outra particularidade também, que é? São os organelos verdes, são os cloroplastos. Ou seja, o facto de eles terem cloroplasto, nós podemos também usar microsatélites do cloroplasto, porque o cloroplasto também tem DNA, ok? Portanto, existem os microsatélites nucleares e do cloroplasto. Nós hoje vamos usar microsatélites nucleares, sim? Pronto, então, o que é o PCR? O PCR consiste numa série de ciclos, entre 20 a 30 ciclos. Não é aconselhável nós aumentarmos muito o número de ciclos, senão vamos perder a especificidade da reação. E cada ciclo tem 3 etapas, recordam-se? Falei na aula teórica. Quais é que são? Portanto, nós temos o ciclo, temos 3 etapas. A primeira, vamos pensar. Eu vou aqui tentar desenhar, vamos ver. Portanto, nós temos o DNA, certo? O DNA é dupla cadeia. E essas cadeias estão antiparalelas, ou seja, estão em sentidos opostos. Portanto, eu vou ter uma cadeia do 5' para o 3' e outra do 3' para o 5', ok? O que é que acontece? Ambas as cadeias estão ligadas entre si por complementariedade entre as bases através de pontos de hidrogênio, ok? Então, qual é que acham que será o primeiro passo do ciclo do PCR? Desnaturação. Ou seja, o que é que nós vamos fazer? Aplicar altas temperaturas para quebrar estas pontes de hidrogênio. E assim, nós vamos conseguir separar as cadeias. Então, ok? Sim? Vou escrever aqui.
Agora, qual é o segundo passo? Hibridação. Hibridação. Este passo é o mais crítico deles todos. Porquê? Porque aqui a temperatura vai ser um bocadinho incerta, ou seja, nós vamos escolher a temperatura de acordo com os primers que selecionamos. A temperatura tem que ser ótima de acordo com o primer, ok? Porquê é que tem de ser ótima consoante o primer? Porque este passo de hibridação é o passo em que os primers se vão ligar às extremidades das cadeias que nós queremos amplificar, ok? Portanto, vamos aqui ligar o primer, que nós designamos por F. Portanto, nós aqui temos de ter sempre dois conjuntos. O F, que se vai ligar à cadeia do 5 para o 3, e depois o R, que se vai ligar à cadeia do 3 para o 5. Passo de hibridação. Sim? Agora falta o último. Polimerização. Muito bem. A polimerização ocorre geralmente a 72 graus. E em que é que consiste? Consiste na ação da enzima TAC polimerase, ou seja, o que é que ela vai fazer? Ela vai catalisar as ligações de fosfodiésteres entre os nucleótidos para formar novas cadeias de DNA, ok? Portanto, o que nós vamos aqui ter, ela vai ligar os nucleótidos e vamos assim sintetizar novas cadeias de DNA. Porquê é que usamos a TAC polimerase? Porque ela é uma enzima termoestável, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Termotemperatura. Então, ela é estável a altas temperaturas. Nós, quando aplicamos aqui este passo a 94 graus, se a enzima não fosse termoestável, podia sofrer inativação. E então, o facto da TAC polimerase ser termoestável, nós asseguramos que ela vai catalisar as ligações, mesmo estando sujeita a alta temperatura. Sim? Tudo percebido até agora? Pronto. Então, em termos práticos, o que é que nós fazemos? Preparamos a reação de PCR. Para uma reação de PCR, possibilita amplificar uma amostra de DNA, nós vamos ter um volume final de 10 microlitros. Okay? Estes 10 microlitros vão estar subdivididos em 9 microlitros é da chamada mix, ou seja, contém todos os reagentes que eu necessito para a realização da reação, e 1 microlitro é do DNA, portanto, a amostra de DNA extraída. Okay? Então, digam-me lá quais é que são os reagentes que nós vamos precisar para realizar o PCR. O que é que teremos? Vamos pensar nos ciclos. O que é que eu vos falei? Temos o passo da desnaturação. Ok, alta temperatura. A seguir, era o passo da híbrida, que aí tinha a ligação dos primers. Portanto, eu vou precisar dos primers. Ok? Portanto, vou ter os primers, portanto, o F e o R. E depois, vou ter o quê? Na polimerização, quem é que está a catalisar as ligações? É a enzima? Chama-se TAC polimerase. Portanto, outro reagente é a TAC. Depois, também vamos ter o cloreto de magnésio, que vai ajudar na ação da TAC e na ligação dos primers. Ok? Portanto, isto é a reação de PCR. Hoje, nós vamos amplificar 4 amostras. Então, se isto é para uma amostra, se nós vamos amplificar 4 amostras, o nosso volume final da reação de PCR é quanto? Portanto, 10 é para uma. Se nós vamos amplificar 4, 4 vezes 10, vai ser de 40 microlitros. Ok? Depois, nós vamos usar 2 conjuntos de primers. Ou seja, eu vou usar o AU362 e o AU69656. Estes são os 2 conjuntos de primers que nós vamos usar para amplificar estas 4 amostras. Ok? Este primer vai estar marcado com o fluorocromo VIC, ou seja, nós para a próxima semana, quando fizermos a análise dos fragmentos, vamos obter picos de cor verde. Ok? Porque quando este primer amplificou. Este está marcado com o fluorocromo FAM. Portanto, vamos ter picos de cor azul. Ok? Agora eu pergunto, então eu posso usar os 2 primers juntos para amplificar a mesma amostra? Poder posso, né? Senão não estava a fazer. Agora, porquê que posso? Pensem lá no ciclo. O ciclo tem desnaturação a 94 graus. Hibridação, que eu disse que seria dependente dos primers que nós estaríamos
a utilizar, ok? Então, se eu estou a usar estes dois primers juntos, é porque eles vão hibridar à mesma temperatura. Muito bem, ok? E assim, vou poupar tempo e vou poupar reagentes. Por outro lado, estão marcados com fluorocromos diferentes, portanto, eu vou conseguir distingui-los perfeitamente depois na análise dos fragmentos. Está bem? Portanto, neste caso, eles hibridam a 58 graus. Ok? E vamos fazer 24 ciclos. Sim? Até agora, tudo percebido? Então, para fazer isto, o que é que nós... Então, nós temos 4 amostras, 40 microlitros. Vou ter que saber o que é que vou pipetar de cada coisa. Então, vamos fazer o quê? Continhas. Eu, geralmente, para me ajudar, faço uma tabela. Nós temos, hoje, um volume final de 40 microlitros, ok? E vamos usar 2 conjuntos de primers. Se eu vou usar 2 conjuntos de primers, vou ter o F1 e o R1 e o F2 e o dito R2, certo? Sim? Então, o que é que eu faço? Costumo fazer uma tabela em que vou pôr aqui os reagentes. Ora bem, nós vamos usar o quê? A TAC polimerase, ok? Vamos usar o cloreto de magnésio. Depois, vamos usar os primers. Este, por exemplo, imaginem, este pode ser para o AU 362, percebem? Sim? Depois vamos usar o F2, vamos usar o R2, depois água, já vos explico o porquê, e aqui o DNA. Isto para 4 reações, ok? Lembram-se que quando eu vos disse passar para este lado, ok? Para ver se... Nós tínhamos 10 microlitros. Não consigo, depois não consigo escrever. Nós tínhamos 10 microlitros para uma reação. Destes 10 microlitros, 9 eram da mix e 1 era do DNA. Portanto, nós aqui o DNA é sempre 1 microlitro. Neste caso, como são 4 reações, vamos ter depois os 4 microlitros. Mas o DNA nós adicionamos individualmente a cada tubo. Ok? Portanto, vocês têm aqui 4 tubinhos de PCR. O volume final de cada um é de 10 microlitros, sim, das quais 9 é da mistura e depois adicionamos individualmente 1 microlitro a cada tubo do DNA, está bem? Então, eu em estoque, portanto, no congelador, tenho a TAC, tenho o cloreto de magnésio e tenho os primers, ok? E sei que a TAC tem 4 unidades de concentração. O cloreto de magnésio temos 10 milimolares e os primers estão a 10 micromolares. Isto no estoque. Eu sei que, segundo a literatura e após também as optimizações que fiz aqui no laboratório, os primers que nós vamos usar vão amplificar bem se eu tiver as seguintes concentrações. 0,5 unidades de TAC. Agora aqui, deixem-me lá ver, 2,5 milimolar de MgCl2 e 1,2 micromolar de primer. Estas são as concentrações que eu quero para fazer a amplificação. Então vamos ter que fazer aqui uns cálculos, ok? Vou-vos ajudar no primeiro, depois vocês fazem para os restantes, para ver se perceberam, sim? Que cálculos é que eu vou fazer? Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Sim? Fácil para vocês? Vamos fazer para a TAC primeiro. Então, concentração inicial, 4. Qual é o volume que eu vou retirar, de modo a que fique com uma concentração final? 0,5, sabendo que o volume final é de 40. Sim? Então, o volume inicial vai ser igual? Dá 5 microlitros. Ok. Agora, vou-vos pedir para fazerem para os restantes, para irmos preenchendo a tabela. Vamos fazer para o cloreto de magnésio. O que é que nós temos? 10 milimolares iniciais, vezes, vou pôr aqui, vou baixar-me um bocadinho, está bem? Então fica 10 vezes VI igual a 2,5 vezes 40. Isto vai dar 10. E agora para os primers.
Exatamente o mesmo raciocínio. Vejam lá, quanto é que dá? 4,8. Neste caso, como eles têm todos a mesma concentração, vai dar para todos. Agora, eu tenho aqui a água. Porquê? Se eu tenho aqui volume final de 40, eu sei que 1 microlitro é correspondente à amostra do DNA. Tenho 4 amostras de DNA, portanto vou ter 4 microlitros. Se eu fizer 40 menos 4, quanto é que me dá? 36. Então significa que este volume todo tem que dar 36. Ok? Então vocês somem lá isto para ver quanto é que eu já tenho. Vai dar 34. Vejam lá. 34,2. Ah, sim. 34,2. Então, para 36, quanto é que me falta? 1,8. Ok? Então, vou adicionar 1,8 microlitros de água, que é para completar o volume dos 36. Perceberam como é que a gente faz estas contas? Portanto, pensam sempre, um volume de reação, 10 microlitros. Consoante o número de amostras que querem amplificar, multiplicam. Ok? Que é para depois saberem quanto é que vão colocar de cada reagente. Sim? Perceberam? Têm dúvidas? Então, o que é que nós vamos fazer? Vou deixar aqui a tabela, que é para vocês saberem quanto é que vamos pipetar. E vamos pipetar para um Eppendorf, ataque, o MG, os primers e a água. Ok? Portanto, criamos aqui a nossa mix. Sim? Pipetamos todos estes reagentes. Depois, vamos distribuir. Eu tenho 4 tubos de PCR. São muito mal desenhados. 4 tubos de PCR. E o que nós vamos fazer é, se vocês dividirem 36 por 4, dá os tais 9 microlitros. Que eu disse-vos que no final, cada tubinho ia ter 10 microlitros. 9 da mix e 1 do DNA. Então vamos adicionar, depois desta mistura, vamos adicionar 9 microlitros a cada tubo de PCR. E depois adicionamos individualmente a cada tubo 1 microlitro do DNA. Perceberam? De certeza? Não têm dúvidas? Sim? Portanto, agora vamos pegar no Eppendorf e vamos pipetar para este Eppendorf a TAC, o cloreto de magnésio, os primers e a água. Homogeneizamos e depois distribuímos 9 microlitros para cada tubinho de PCR. E depois adicionamos os tubos de PCR, eu já os tenho identificados, 1, 2, 3, 4, que é a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3 e a amostra 4, adicionamos 1 microlitro da respectiva amostra no tubo. Sim? Perceberam? De certeza? Não têm dúvidas? Não? Então vamos pipetar estes reagentes, distribuir. Pronto, extremamente importante utilizarmos luvas, ok? Nós temos que minimizar contaminações, sim? Então, eu tenho aqui o Eppendorf, onde nós vamos preparar a nossa mix, sim? E já tenho aqui, todos os reagentes estavam congelados a menos 13 graus, eu já os tirei para eles descongelarem. E temos aqui, não sei se conseguem ver, eu tenho o cloreto de magnésio, a TAC, a água, e aqui temos os conjuntos dos primers, sim? Tá? Pronto, então... Ora bem, entendendo aos volumes que tu tens de pipetar, 10, 5, 4,8, podemos usar uma micropipeta de 10. Ok? Deixa cá ver. Pode ser esta. Pronto. Vamos começar, se calhar, a seguir a ordem da tabela, para não nos baralharmos. Então vamos começar com a TAC, 5 microlitros. Ok? Podes pôr a ponta. Ok? Pronto, então, tens aí a TAC e nesse Eppendorf que diz mix é para onde vais pipetar, está bem? Perceberam como é que se faz as contas, de certeza? Sim? São quantidades muito mínimas. Principalmente depois do DNA do microlitro, tens mesmo que confirmar se estás mesmo a pipetar. Sim. Está bem? Assim, podes pôr... sim. Agora desprezas. Okay.
Então agora vamos para o cloreto de magnésio, 10 microlitros. Vou dar um conselho. Como são quantidades tão mínimas, leva mesmo a ponta até ao fundo do empreendedor. Sim. Está bem? Porque assim... Para quê? O objetivo é não ficar nas paredes. Está bem? Ok, agora vamos aos primers. 4,8. Ok, começamos com o F1, depois R1, F2, R2, ok? Que assim não induzem erro. Como veem, o que é que acontece? Os primers estão marcados com fluorocromos, ok? Portanto, é natural que o próprio líquido, que nós estamos a visualizar, tenha cor. Sim? Nem sempre a cor correspondente a... Por exemplo, neste caso ele é VIC, ou seja, é verde, mas a solução não é verde, ok? Não há essa correspondência direta. Sim? Se quiseres podes deixar a tampa sempre aberta, escusas de... E ali mesmo, quando te descartas, podes deixar a tampa aberta. Pronto. Mais prático. Sim. Ok, agora vamos pivotar o R1. Agora, o F2. Agora, um R2. Ok, agora a água, como é 1,8, se calhar é melhor usares a micropipeta de 2, ok? Água, esqueci-me de dizer, 1000 e quê, ok? Ultra pura, sim? Tá? Tá certo. Aquela vai, o volume final é de 2, está bem? Também são estas. São estas, são estas? Ah, onde é que estava? Não precisava deixar isto. Eu não estava a esquecer. Ok.
Agora que já pipetámos tudo, o que é que vamos fazer? Homogeneizar, ok? Como é que eu costumo fazer isso? Vamos pegar na micropipeta, agora neste caso de 100, como o volume final é de 40, e homogeneizamos através da pipetagem. Sim? Podes pousar essa, agora pegamos na amarela e agora... E agora vais fazer apenas suspensão para só homogeneizar, está bem? Faz mal. Ok? Pegas no Impendorf da Mix e agora vais só homogeneizar, está bem? Portanto, suspendes só. 2 ou 3 vezes, só para garantir. E depois, o que é que vamos fazer? Distribuir 9 microlitros para cada tubo de PCR. Está bem? Onde é que já está? Sim. Outro pormenor. Vemos, pronto, isto agora, quando estamos a fazer, não podemos criar bolhas de ar, ok? Já criaste, não foi? Não faz mal, pronto. Estamos, não há problema. Para a próxima, eu também me esqueci de te alertar para isso, portanto, nós temos que garantir que não temos qualquer tipo de bolha na solução, está bem? Pronto, agora o que é que vamos fazer? Temos a nossa mix, vamos fazer este passo, que é distribuir 9 microlitros para cada tubo de PCR. Portanto, vais pegar, se calhar na micropipeta de 10, se tu consegues ver em cima. Essa aí é de 10. Portanto, vais colocar em 9. Já está nos 9 microlitros? Não. Essas pontas. Vou-te já fechar estas para não te baralhar. Sim. Ok. Pronto. Agora vais colocar 9 microlitros em cada tubo. Sim? Da Mix. Queres que eu abra? Faz favor. Eu se vou-te colocar ali, tu vais lá sempre buscar, escusas de pegar no Impendorf, pode ser? Ok. Vai mesmo com a ponta ao fundo do tubo, sim? E evita fazer bolha, está bem? Muito bem. Agora, podes usar sempre a mesma ponta, porque a solução é a mesma. Não há problema. Pousa que eu faço. É melhor. Ok. Sabes porquê? Porque ela está... Em teoria não devíamos de fazer isto, mas... Estava nas paredes. Sim. Ok. Por isso é que não tinhas aqui o volume todo. Bem. Mas tu perdeste muito volume nas paredes. Não vou conseguir pipetar os 9. Portanto, lá está o que eu estava a dizer. Isto são quantidades muito mínimas. Se nós não pipetamos com muito cuidado ou se fica nas paredes, depois é muito difícil. Pronto. O último não tem o volume todo, mas pronto, acontece, primeira vez, não há problema. Pronto, isto podemos desprezar. Ok, então agora o que é que vamos fazer? Vamos adicionar 1 microlitro do DNA. Cada tubinho está identificado, 1, 2, 3, 4, e eu tenho aqui as amostras de DNA extraídas, também identificadas com 1, 2, 3, 4. Portanto, agora adicionamos 1 microlitro da amostra respectiva a cada tubo. Sim, e assim completamos os tais 10 microlitros finais. Sim?
Então vamos começar pelo 1. Agora, se é 1 microlitro, vais usar a micropipeta de 2. Exato. Ok? Podes pousar. Posso, Metes? posso Posso dar um... Assim. Pronto. Ok? 1 microlitro. Agora, muito importante, não te enganares. O 1 tem mesmo que ser para o 1, senão Sim. depois é uma grande abaralhação. Então, agora é que é mesmo uma quantidade muito pequenina. Eu às vezes tenho que pôr assim o dedo por trás quase da ponta para garantir. Exato. Tem lá, viste? Posso deitar, não? Podes. Queres que eu abra? Não consegui. Pode ser, mergulha mesmo no líquido, está bem? Mergulha mesmo na solução, que é para garantir que... Ok. Pronto, vai fazer o mesmo para as restantes. Depois, extremamente importante, garantirmos que os tubos ficam muito bem fechados, ok? Porque senão vai haver evaporação e temos perdas, está bem? Ok. Pronto. Então, agora que já preparámos as reações, vamos garantir, posso? Garantir que temos o tubo bem fechado, tá? Ok? E agora vamos colocar no termocirculador, sim? Pronto. Eu vou dar a volta por aí, podes vir depois também, vamos tentar. Pronto. Não sei se vocês conseguem, o último não tem a quantidade toda, pronto, ok? Então aqui no termocirculador carregamos aqui para abrir, ok? Portanto eu podia preencher isto tudo. E agora, o que é que nós temos? Eu aqui já defini as condições, ok? Portanto eu já defini o ciclo, tinha-vos dito que a temperatura de hibridação era 58, ok? 58 graus e queríamos ter 24 ciclos, portanto eu já defini, já tenho aqui o programa. Agora colocamos os tubos aqui, põe um bocadinho para baixo para assegurar que está tudo, fechamos a tampa e depois é só carregar ali no play. Este ciclo vai demorar 1 hora 14 e 57 segundos.